Paz seja convosco, mais um dia feliz, abençoado. Deus tem nos agraciado com mais uma manhã linda e maravilhosa. Espero que você, meu amigo, meu irmão, meu ouvinte, tenha tido também o mesmo privilégio, tenha alcançado de Deus as mesmas bênçãos e que possamos todos nós termos um dia de paz e tranquilidade, sempre firmado na fé que uma vez foi dada aos santos. A fé remove montanha e a fé é a certeza de que nós temos tudo aquilo que nós não vemos. Portanto, vamos exercitar a nossa fé e crer que o nosso dia será lindo e maravilhoso. Amém? Nesse momento nós vamos louvar ao Senhor nosso Deus com mais um hino do cantor cristão 417 do cantor cristão. Saudação com a irmã Alice. Paz do Senhor, amados, queridos irmãos, amigos, filhos, netos, bisnetos, genros, noras e afins. Paz do Senhor com a irmã Raquel. A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos vocês, a sua casa, a sua vida, o seu dia. Amém. Amém. Louvemos, pois, ao Senhor. 417 do cantor cristão. Não somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor, brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilhar no meio do teu viver. Ou talvez algumas vidas possas alegrar com palavras doces em amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possas socorrer, brilhar no meio do teu viver. Aleluia! Leiamos, pois, a palavra do Senhor, o texto que tomaremos por base nossa meditação nessa manhã. Profeta Isaías, capítulo 14, versículos 24 ao versículo 27, que nos diz o seguinte: o Senhor dos exércitos jurou dizendo, não pensei, o Senhor dos exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte deles e a sua carga se desvie dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda esta terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidariam? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Que Deus se digne em aplicar a sua palavra
aos nossos corações nesta manhã. Meus amados irmãos, é muito gratificante e importante darmos ouvido ao falar de Deus, ao que Deus diz, crermos no que Deus diz, porque Deus não é como nós, Deus não é como ser humano, que fala, depois não cumpre, que promete e não faz, que faz juramentos e descumpre os seus juramentos. Deus diz e Deus faz. Ninguém pode impedir o agir de Deus. No versículo 27 que eu li aos vossos ouvidos neste momento, está escrito: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidaria? E a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? Ninguém. Ninguém pode impedir o agir de Deus, ninguém pode impedir a ação de Deus. Deus é o Senhor, é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra e tem o controle de todas as coisas. Talvez algumas pessoas, muitas vezes, ficam a questionar. Ontem mesmo alguém me fez um questionamento quando viu alguém, uma criança passando, criança com deficiência, e ele ficou assim bastante preocupado e fez uma pergunta, como os discípulos certa vez perguntaram a Jesus acerca de um determinado cego, perguntando se ele havia pecado ou se os seus pais haviam pecado para que ele nascesse cego. Quer dizer, uma pergunta muito ingênua, porque é impossível imputar pecados a uma criança que ainda não nasceu, e ele nasceu cego, e eles estavam perguntando se era ele que tinha pecado para nascer cego. Como é que a pessoa pode pecar no ventre ainda da mãe, ainda informe? Mas são perguntas, às vezes, pouco inteligentes, que as pessoas fazem, e esse moço, esse irmão, o irmão perguntou: mas por que isso aconteceu? Essa criança está sofrendo tanto, e ele padecendo. Eu falei: como é que você sabe que ele está padecendo? Como é que você pode afirmar que essa criança que está com deficiência, assim meio torta, com grande dificuldade, está padecendo? Certamente é um questionamento que você está fazendo, que você não pode afirmar isso. Ele pode não estar sentindo coisíssima nenhuma, está andando todo torto, com dificuldade, mas não está sentindo nada. E aí eu citei para ele o que está escrito em um dos 10 mandamentos, o decálogo, Deus deu a Moisés: visitarei a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, e farei misericórdia em milhares de geração aqueles que me amam e guardam os meus preceitos. Tem pessoa que o coração dele é tão duro, que se você feri-lo, se você tocar nele, ele continua com o coração endurecido e não sente nada e não muda nada e não altera nada na sua vida. Mas quando você mexe, quando você toca em alguém que talvez ele tenha colocado sobre ela todo o seu amor, aí ele vai sofrer, vai sentir realmente o peso da mão de Deus. Deus diz aqui: e a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Meus amados irmãos, Deus diz e Deus faz. Hoje em dia, nós vivemos num mundo em que há muitas pessoas, muitos mensageiros fantasmas, muitos mensageiros falsos, transmitindo palavras em nome do Senhor, dizendo que Deus falou, que Deus disse, que Deus mandou falar, que Deus mandou recado. Eu tenho ouvido muito essas coisas, e são pessoas que muitas vezes não têm a mínima qualidade, dignidade para transmitir recados da parte de Deus. E eu costumo dizer até, quando uma pessoa que não tem vida ilibada, que não tem uma conduta santa, que não tem um comportamento ético e moral de acordo com os preceitos bíblicos e neotestamentários, transmite palavras de Deus, se realmente ele estiver transmitindo a palavra de Deus, é porque você está pior do que Balaão. Por isso Deus usou a boca de Balaão para falar com Balaão. As pessoas às vezes ficam tão embrutecidas, aí Deus fala por qualquer pessoa para ele. Mas
se você é um servo de Deus, é um homem que teme a Deus, que procura andar na presença de Deus, isso não quer dizer que você seja 100% correto, 100% santo, 100% justo, porque a própria Bíblia diz que a gente não deve ser demasiadamente santo, nem demasiadamente justo, para não destruirmos a nós mesmos. Isso não quer dizer isso, mas se essa pessoa não tem vida correta, não tem vida digna, e vem dizer para você, tem um recado de Deus para você aqui, não creia, Deus não mandou ele falar nada, ele é mentiroso, ele é falso, ele é hipócrita, e muitas vezes as pessoas falam coisas que naturalmente você já sabe, coisa que você não precisar de ouvir da parte de ninguém, você sabe, coisa natural, comum da vida. Deus, naturalmente, quando ele fala com objetivo. Se você ler as cartas de Apocalipse que João escreveu na ilha de Patmos, enviada às 7 igrejas, você vai encontrar ali Deus falando e mandando João escrever aos anjos daquelas igrejas da Ásia e falando àqueles servos seus, aqueles ministros que estavam à frente da igreja, e Deus começa dizendo, eu sei as tuas obras, e começa às vezes dizendo assim, olha, você fez isso, está correto, mas você está andando errado dessa forma. E hoje em dia, nos dias atuais, as pessoas falam em nome de Deus, não só faz elogio, só faz bajular as pessoas. Deus fala e Deus cumpre. No nosso texto aqui, o Senhor diz assim, o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Meu amigo, meu irmão, Deus, o Todo-Poderoso, Ele não muda, Ele fala, Ele cumpre, Ele fala, Ele faz acontecer, e quando Ele fala, toda a terra tem que calar-se, toda a terra tem que temer e tremer perante o Senhor. Portanto, bom é ouvir a palavra de Deus. Eu fico impressionado quando me lembro da atitude de Acabe, quando Deus mandou um profeta, eu creio que foi até mesmo, não me lembro se foi Isaías, mas um dos seus profetas, para repreender Acabe pela sua iniquidade, pela sua idolatria, pela sua feitiçaria. Ele ouviu todas aquelas palavras terríveis, palavras duras, e falando da destruição da sua família, dos seus filhos, da morte, de uma tragédia terrível que ia bater sobre a família de Acabe. Sabe o que Acabe fez? Acabe se humilhou perante o Senhor, se vestiu de saco, cobriu-se de cinza e disse, boa é a palavra do Senhor. Meu amigo, meu irmão, quando Deus fala, Deus só fala para o bem. Mesmo que Ele estiver ameaçando, mesmo que Ele estiver fazendo menção de correção para a sua vida, Ele só fala para o teu bem. Portanto, bom é ouvir Deus falar, boa é a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos neste momento terminar aqui o nosso culto doméstico. Vamos orar por irmã Alice. Senhor Deus maravilhoso, louvamos o teu nome, te adoramos, reverenciamos o Senhor nesta manhã maravilhosa, que o Senhor, pela tua grande misericórdia, pela bondade do Senhor que não tem fim, nos concedeu de vermos esse dia tão glorioso que o Senhor nos fez. Pedimos abençoar todo o teu povo, estenda a tua mão pela tua igreja do Senhor que está espalhada por toda a terra. Pedimos pelos pastores, cada um deles, ó Deus, estenda a tua mão e abençoe, livra do mal, usa os teus servos com unção do teu Espírito para que continue cuidando do rebanho que o Senhor tem confiado a cada um deles, ó Deus. Pedimos abençoar todos os nossos filhos, toma nas tuas mãos, ó Deus, sustenta com a tua destra de poder, ó Deus, não permita, ó Deus, que alguns deles, ó Deus, nenhum deles se desvie do teu caminho, ó Deus. Estamos indo em direção aos céus e louvamos o teu nome por isso. Pedimos abençoar os meus genros, minhas noras, meus netos, meus bisnetos. Estenda a tua mão, ó Deus, e protege, guarda a nossa prole, a prole que o Senhor bondosamente nos tem dado. Louvamos o teu nome por todo este bem e pedimos, ó Deus, que continue conosco. Pedimos ainda continuar, ó Deus, abençoando o nosso país. Toma nas tuas mãos, dirige, ó Deus. Sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas e que o Senhor permitiu muitas coisas acontecerem e que o Senhor possa nos dar coragem, que nós possamos continuar com fé, crendo que o Senhor está no domínio, no controle de
todas as coisas. Louvamos o teu nome e pedimos que continue conosco por misericórdia, Glória a Senhor. Deus. Nós te pedimos no nome maravilhoso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Pai seja convosco.